primeiro paciente no consultório ou vou atender o primeiro paciente no serviço domiciliar. O que é que eu vou fazer? E se o paciente começar a falar sem parar? E se eu não anotar tudo? E se o paciente me trouxer um exame de raio-x? E se ele me trouxer uma ressonância? Se o paciente vier na crise? E se eu esquecer de anotar alguma coisa? O que é que eu vou perguntar ao paciente no primeiro dia? Calma, fica comigo nesse vídeo que eu tenho umas dicas para te passar. O grande desafio do primeiro atendimento após a formação acadêmica. É um grande desafio porque a gente não aprende a lidar com o paciente neste primeiro contato. Nós aprendemos na época do estágio a fazer uma avaliação com o paciente, onde nós recebemos uma fichinha e essa fichinha vai ser preenchida. Mas como é que você vai agir diante do paciente no primeiro dia de atendimento? Muito prazer, pessoal. Eu sou a doutora Lilian Nóbrega, sou fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral e é um enorme prazer recebê-los em meu canal Fisioterapia na Vida Real. Sejam todos bem-vindos, fiquem ligados aqui comigo, tá? Já deixa um joinha pra mim aí, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sinal de notificações, que esse ano tem muita coisa boa pra gente ainda. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso primeiro atendimento com o paciente. Pessoal, a primeira coisa que eu falo para vocês é impossível a gente não ficar nervoso, ansioso com o primeiro paciente pós-faculdade, não é verdade? No estágio é bem diferente, porque a gente sabe que se errar, se tiver algum probleminha, alguma coisa, a gente consegue driblar a situação, porque ali nós estamos em uma clínica escola, então a gente consegue ter ali o apoio de outro profissional, de um profissional que está ali no estágio com a gente, né? E a gente consegue ali driblar as situações. Mas, na vida real, como é que a gente vai agir diante do primeiro atendimento, não é verdade? É impossível não ficar ansioso. Mas a minha primeira dica para você é: respire bem fundo, relaxe e tudo o que você perguntar ao paciente, anote, tá? A primeira dica que eu te dou é: apresente-se para o seu paciente, super tranquilo, tá? Questione o paciente. Bom dia, Dona Maria, seu João, Dona Josefa, como é que a senhora está? Tudo bem? Muito prazer, viu? Eu sou a doutora Lilian Nóbrega, eu sou especialista em coluna, ou joelho, quadril. É um enorme prazer recebê-lo no meu consultório, ou é um enorme prazer vir atendê-lo em sua casa. Em que eu posso lhe ser útil? O que está acontecendo com você? Então você começa a conversar com o seu paciente, tá? Nesse momento, o paciente ele pode lhe questionar de primeiro momento em relação ao valor, tá? É muito comum receber aqui no consultório o paciente questionando já de primeiro momento o valor da terapia. Então, quando a gente inicia esse processo de apresentação, muito prazer, meu nome é tal, o paciente já começa: tá, doutora, tá certo, meu nome é fulano, mas me diga uma coisa, me diga logo porque eu tô tão apertada e eu gostaria de saber o valor da fisioterapia. Eita, é outro problema, né? Pra gente conseguir driblar e conversar com o paciente, porque infelizmente nós temos aí, é um tema para outro vídeo, tá? Mas nós temos aí um grande dilema em relação aos valores e preços da fisioterapia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, o que é que você tem que fazer? Quando o paciente lhe questionar sobre o preço, você simplesmente fala: ó, seu fulano, veja só, não se preocupe com preços agora, tá? O que eu preciso saber primeiro é como está a sua saúde. Eu preciso saber o que eu vou ter que fazer de tratamento com o senhor para posteriormente lhe passar o preço exato. Porque na fisioterapia existem várias coisas que a gente faz, várias técnicas, então existem vários tipos de abordagem, então eu preciso saber que técnicas o senhor vai precisar utilizar, que equipamentos o senhor vai precisar fazer, para que eu possa lhe passar um preço completo, tá? Então aí você já consegue tirar um pouquinho da atenção do paciente em relação ao preço, porque realmente o que na verdade importa não é o preço, e sim o bem-estar físico do paciente. Então, a segunda dica que eu dou para você é a seguinte: se você ainda não tem ficha de avaliação fisioterapêutica, leve uma folhinha em branco, tá?
uma folhinha para pautado, de ofício, uma agendinha, qualquer coisa que você possa anotar em uma ficha corrida as informações que o paciente vai lhe passar, tá certo? Você coloca Dona Maria, 84 anos, hipertensa, diabética, certo? Acamada, ou então paciente possui marcha independente, porém está claudicante, ou seja, o paciente está mancando, certo? Porque sente uma dor em região de glúteo esquerdo, tem radiação para o membro inferior esquerdo. Então você vai anotando tudo que o paciente for lhe falando, você vai anotando uma fichinha corrida, tá? Posteriormente, você pode sentar e elaborar uma fichinha de avaliação fisioterapêutica. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo duas fichas que eu utilizo. Essa aqui é para coluna, tá? É uma ficha bem simples, pequenininha. E a outra é uma ficha mais complexa. Essa aqui eu utilizo para outros tipos de paciente, tá? Dependendo da forma como o paciente chega para mim ou já liga para mim, eu já sei qual ficha eu vou utilizar com ele, tá certo? E aí eu vou deixar para vocês. Em seguida, o paciente pode realmente já lhe entregar exames que ele fez, tá? Se ele não entregou, questione. Dona Maria, a senhora tem exame de imagem? A senhora fez raio-x? A senhora fez alguma ressonância? Pega aquele exame, fotografa o laudo, que é um papelzinho que vem, tá certo? Dentro do exame. Fotografa o exame de imagem dela, coloca um local bem tranquilo, bem amplo, tá? Uma iluminação bem bacana. Fotografa para posteriormente você analisar, certo? Fotografa o raio-x e aí você consegue guardar esse material para depois analisar com muito mais calma, porque na hora dá um nervoso mesmo e você não consegue muitas vezes falar o que você queria, tá? Deixa eu pegar minha filhinha aqui, tá? Que eu tô com a filhinha. Em seguida, o que você vai fazer? O paciente, ele pode questionar. E aí, doutor, o que é que eu tenho? O que é que tá dizendo aí que eu tenho? Seu fulano, digamos, vou utilizar o termo da coluna, tá? No seu exame de imagem diz que o senhor tem hernia de disco, que a senhora tem hernia de disco, desidratação e tal. Isso é o que o exame está nos mostrando. Só que eu, como fisioterapeuta, eu preciso fazer uma avaliação física na senhora, no senhor, em você, para que eu consiga identificar as disfunções que a senhora está apresentando, tá certo? Que disfunções são essas? As dores, quando eu tocar, se a senhora vai sentir dor, tá certo? Eu preciso sentir a musculatura. Então você começa a conversar com o paciente, explicar o que você vai precisar fazer, tá? E em seguida você vai anotando tudo isso, tá certo? Qual é a outra dica? Na verdade é uma dica e eu acredito que é muito importante que vocês façam isso, tá? Durante esse primeiro contato com o paciente. Dona Maria, veja só, se você for homem e vai atender uma mulher, ou se você é mulher e vai atender um homem, questione, tá? Ou melhor, questione não, explique ao paciente tudo o que você vai fazer com ele, tá? Dona Maria, veja só, eu vou precisar tocar em algumas regiões do seu corpo, vou fazer uma palpação, tá? É uma avaliação física que a fisioterapia, ela precisa fazer, tá? Porque eu preciso sentir como é que tá o músculo da senhora, se tem tensão, se tem dor ao toque, se tem inflamação. Então eu preciso fazer algumas coisas, tá? Tudo que você for fazer com o paciente, explique, tá bom? Existem muitos casos de paciente que não informa o profissional não informa ao paciente que vai tocar em determinada região. O paciente pode criar uma repulsa em relação a isso. Tem muitos casos aí de assédio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando se fala de toque, tá certo? Tanto homem quanto mulher, tá? Então você vai realmente explicar, eu vou ter que tocar nessa região lateral da sua coxa, para poder sentir o trajeto nervo ciático, enfim. O que você for precisar fazer, explique, tá certo? Em seguida, tocou, palpou, fez ali sua avaliação, anota, certo? Em seguida, o que você vai fazer com esse paciente? Explicar tudo que o paciente tem, que você encontrou. E em seguida, pegar aquele laudozinho do médico que ele manda pra gente, que geralmente vem escrito aqui. O paciente precisa fazer 20 sessões de fisioterapia motora para coluna lombar, tá?
Então você vai pegar aquele papelzinho e vai dizer, ó, seu fulano, veja só, aqui o médico, ele solicitou que a senhora fizesse 20 sessões de fisioterapia para a coluna. Só que, pelo que eu identifiquei na sua avaliação física, tá? A senhora percebeu a diferença? O médico, ele fez uma avaliação diferente da minha. Então, nós temos nossa abordagem diferenciada. Então, eu estou percebendo, avaliando a senhora, estou percebendo que a senhora vai precisar fazer realmente essas 20 terapias. Ou não quer dizer que a senhora vai precisar das 20, pode ser que seja 10 ou menos, tá certo? Particularmente, pessoal, eu nunca fecho de cara 20 terapias com um paciente de coluna, certo? Geralmente, eu sempre começo com 5 terapias, faço uma terapia com o paciente as 5 vezes. Em seguida, se for necessário, fecha mais 5 terapias, tá certo? Então, muitas vezes, existe aí esse grande problema em relação à quantidade de fisioterapia, porque, na verdade, nós não precisamos receber esse papelzinho do médico, do ortopedista, enfim, do outro profissional, colega de saúde, informando a quantidade de sessões de fisioterapia, porque na verdade quem vai definir a quantidade de fisioterapia é o fisioterapeuta, tá bom? Então, quando vocês receberem, vocês vão aceitar, claro, né? Mas quem vai identificar a quantidade de terapias que serão necessárias é você e o paciente. Não tem como a gente precisar a quantidade de fisioterapia que um paciente vai necessitar fazer, tá certo? É impossível a gente conseguir realizar esse tipo de coisa, tá bom? Eu sempre costumo dizer que quem vai me dizer a quantidade de fisioterapia necessária é o próprio paciente. Então, nada que uma conversa, tá bom? Uma avaliação fisioterapêutica bem realizada, a primeira consulta bem realizada, nos diga aí realmente a margem de quantidade de fisioterapia que o paciente vai necessitar fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem um tema muito polêmico para a próxima semana, que é sobre denúncias do CREFITO, tá? Que é realmente os cuidados que nós temos que ter em relação ao nosso atendimento, ao nosso consultório, às nossas redes sociais. Então, tem um tema bastante polêmico aí que aconteceu comigo e vai ser um prazer compartilhar com vocês, tá? Porque nós estamos aqui para aprender sempre. Então, é um prazer recebê-los aí no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like para mim, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve e ativa o sinal de notificações, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada por você acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.